E olha só, hoje vamos conversar com o professor Ion Andrade. Ele é médico epidemiologista da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e também pesquisador do LAIS, que é o laboratório da UFRN, laboratório de excelência, que desenvolve diversas pesquisas com seriedade na área. Seja bem-vindo, professor Ion Andrade, médico epidemiologista, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigado. O que é o coronavírus? Bom, o coronavírus é um vírus que ele está aparentado aos vírus dos resfriados comuns e ele é um recém-chegado vamos dizer assim, a produção de doenças no ser humano, porque é um vírus novo. Aliás, ele se chama novo coronavírus 19. E, como tantos outros vírus dessa família, ele se originou, provavelmente, de morcegos. Já há outros relatos de vírus que também vieram dos morcegos. E, em virtude disso, o vírus é um vírus desconhecido, um vírus novo. A Universidade Federal da Bahia chegou a identificar pela primeira vez a codificação desse novo vírus, não é? O Brasil está avançado na virologia, né? É uma das coisas que a ciência brasileira que a própria avançou. China, Estados Unidos e várias outras partes do mundo. Pois tem muitos méritos do Brasil nisso e acho que uma das chaves para o enfrentamento da epidemia é a valorização da ciência nacional. Portanto, isso é uma coisa que precisa ser dita. Ciência nacional que infelizmente tem sido tão esquecida e jogada de lado pelo presidente da República e ministro da Educação, infelizmente, né? Numa hora como essa, você vê como é importante investir em ciência, tecnologia e educação. Sem dúvida. E como é importante nós termos um sistema de saúde como o SUS, porque hoje qualquer iniciativa que venha a ser tomada, inclusive de aumentar o número de recursos, vai passar pela rede SUS que está formada. E a rede SUS que tem capilaridade e chega nos 4 cantos do Brasil, até de barco se chega rapidamente, né? Problema sério que enfrenta os Estados Unidos, que foi privatizando cada vez mais o seu sistema de saúde, e hoje as populações mais pobres, tem gente pobre sim nos Estados Unidos, tem dificuldade de ter acesso porque não tem condição de pagar. Então você imagina uma peste de um vírus como esse nos Estados Unidos, como é que vai se dar resposta às pessoas que não podem pagar pela saúde quando ela é quase toda privatizada, né? Com certeza. E essa é uma das vantagens que o Brasil tem em relação a muitos outros países do mundo, é que existe uma organização pública que funciona em todo o território nacional e que pode ser recebedora dos recursos para desencadear as ações. Uma outra informação que vale a pena a gente comentar, tem muita informação, contra-informação, tem mentira, tem fake news no meio de realidade. Está tudo misturado e você às vezes não tem noção do que é que procede realmente. Quando se faz os testes para coronavírus, quem é que realmente dá esse teste, né? Onde é que se pode saber que realmente, que verdadeiramente, que seguramente tal figura ou outra está ou não está de verdade com o coronavírus? A Fiocruz está produzindo os kits específicos. Fundação Oswaldo Cruz, né? Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é também uma instituição de alto nível no Brasil, ela está produzindo, portanto, os kits. E a Secretaria Estadual vai estar enviando em breve os seus bioquímicos para treinamento lá no Instituto Evandro Chagas, no Pará, onde então, a partir de então, o Rio Grande do Norte vai dominar todo o ciclo do diagnóstico do coronavírus, né? Portanto, atualmente o diagnóstico é feito no Instituto Evandro Chagas, do Pará, mas os casos que são encaminhados são aqueles casos que são julgados como prioritários ou como suspeitos pela saúde pública, né? Não está aberto à livre demanda das pessoas. É bom saber disso para que as pessoas não se apresentem voluntariamente para fazer o diagnóstico. Postos de saúde quando nem todo lugar faz, né? Porque, na verdade, a dinâmica não é essa. Outra pergunta que eu faço ao professor Ion Andrade, né, que é médico, epidemiologista, pesquisador da área. Você tem alguma dúvida, você está em casa nos acompanhando, manda uma mensagem para mim agora aqui que eu vou fazer a sua pergunta. 999827916, DDD 84, né? Manda mensagem aqui no meu WhatsApp que eu já faço a sua pergunta. Agora, doutor Ion, muitas pessoas têm se questionado em relação a uma atitude do governo federal, por exemplo, de que está se começando a incentivar a vacinação da população idosa contra o vírus normal da gripe, os já conhecidos, mas essa não é a vacinação contra o coronavírus. Não, porque o coronavírus não tem vacina disponível. Tem algumas vacinas, inclusive, que já foram desenhadas
alguns países que estão anunciando que chegaram a vacina, mas até que ela seja disponibilizada para o grande público, talvez leve ainda um ano, porque vai haver muitos testes de validação de tudo isso. Portanto, daqui para lá, por exemplo, já não valeria mais a pena, porque, por exemplo, a China controlou em cerca de 3 a 4 meses, então daqui que fosse aparecer, né, já teria se passado uma eventual crise. Né? Mas isso pode coibir, por exemplo, que a doença se torne endêmica. Então, vai ser importante de qualquer maneira, mesmo que os países tenham sucesso no controle do coronavírus, que a gente possa ter um instrumento pesquisa até se conseguir uma vacina específica para esse tipo de vírus. Com certeza, né? Porque ela traria vantagens em muitas áreas. E, doutor Ion, e qual a importância, por exemplo, de se vacinar a população idosa com as vacinas que já existem para os vírus que já são conhecidos, que não é o vírus coronavírus? Isso. Por que esse tipo de vacina? Tem 2 motivos. Primeiro, porque na medida em que a população está vacinada contra a gripe não vai ser um diagnóstico de confusão com o coronavírus. Né? Porque imagine um idoso... Poderia superlotar as unidades de saúde por uma simples gripe sem ser, né? Estressar as famílias, porque aquele idoso pegou algo que ela não sabe mais se é uma gripe. E com essa mudança de clima, com chuva, com uma série de coisas, naturalmente, muita gente vai gripar. Portanto, né? Tem esse papel. Lembrar que a gripe pode também ser uma doença grave em idosos, né? Portanto, ela de qualquer maneira está no calendário de vacinação do idoso. E outras, como as pneumocócicas, que também começam a ser lembradas, elas têm um papel porque todas as viroses respiratórias muitas vezes se complicam com doenças bacterianas também respiratórias. De maneira que alguém pode pegar uma gripe, uma pessoa pode pegar uma gripe e desenvolver depois uma pneumonia pneumocócica. E imagina-se que isso também possa ocorrer com o coronavírus, razão porque na população idosa esse estímulo à vacinação é importante. Doutor Ion, uma outra pergunta que eu lhe faço. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa situação do número de casos que estão sendo confirmados. No Brasil, hoje, dia 13 de março, até poucas horas atrás, tínhamos 77, se não me falha a memória, confirmados. No Rio Grande do Norte, um caso, hoje, 13 de março. Comparando com outras epidemias, endemias, até pandemias, tanto a quantidade de pessoas infectadas, quanto a taxa de mortalidade e letalidade, é claro que toda a vida é absolutamente preciosa e não tem preço, isso é indiscutível. Mas quando se compara com outros, né, é muito pequeno, né, o que está se causando, né, digamos assim, pela cobertura, pela magnitude, pela amplitude que está se dando. Dá até para se dizer que muitas vezes, pela turbulência na economia, como estão tratando os mercados e até a política econômica no Brasil, estão usando isso também para esconder das coisas erradas da economia, porque hoje só se fala nisso, né? Esquecendo um bocado de coisa. Então, minha pergunta é o seguinte: o que é que a gente pode dizer efetivamente em relação a essa questão quando a gente compara essa história do coronavírus com outros vírus, outras epidemias, endemias e pandemias que já aconteceram no mundo, né? Que nem de longe chega perto da letalidade e da contaminação? Veja só, eu acho que a gente precisa ter um entendimento muito preciso sobre isso, tanto para não subestimar, como para não entrar em pânico, né? Então a gente tem que encontrar o caminho que possa permitir a gente ter uma resposta robusta contra isso, sem cair no pânico. Veja só, estima-se que o coronavírus possa adoecer a totalidade de uma população, porque todos são susceptíveis. A gripe, por exemplo, muitas vezes você tem anticorpos da gripe anterior que de alguma maneira podem funcionar como uma proteção para a gripe futura. No coronavírus não existe isso, portanto nós não temos imunidade, possivelmente todos são susceptíveis, mas ela tem uma vantagem, que é o fato de que são assintomáticos ou apresentam poucos sintomas, cerca de 80% da população. Portanto, apenas 20% vem a desenvolver sintomas. O problema é que nesses 20% que vem a desenvolver sintomas, a letalidade pode ser bastante elevada, né? E ela pode ser bastante elevada em algumas populações. Por exemplo, idosos podem ter doença grave, ou hipertensos, ou diabéticos, de maneira que ela atinge um contingente populacional que, pelo envelhecimento populacional que nós estamos enxergando, ele é muito numeroso. Hoje a gente tem uma população idosa importante. E diria assim, que do ponto de vista da capacidade de resposta da sociedade, nós temos que pensar, sobretudo, na proteção dos nossos idosos, da proteção dos nossos doentes e doenças crônicas. E isso inclui muita gente. Não é uma doença que vai acometer ou que vai matar
a população jovem, adulta, essa população produtiva que está aí. Não é isso que os números têm mostrado. Mas o contingente de pessoas idosas e doentes que podem ser acometidos de doença grave pelo coronavírus é muito importante. Grave. Muito bem. Se o pessoal da produção conseguir fazer o contato com o Luiz Almir, conseguir um tempinho a mais de programa para a gente, eu faço esse pedido aqui no ar, né? Se for possível, me avisa por aqui se a gente vai conseguir um tempinho a mais, se não falta apenas 2 minutos para terminar a entrevista. Mas eu peço que, e está chegando muita pergunta, não vai dar tempo de fazer, eu vou tentar fazer alguns aqui. Mas muita gente está perguntando como adquirir informações para não se contaminar com o coronavírus. Eu sei que a UFRN, com a Secretaria de Saúde Pública do Estado, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, estão promovendo um curso para que as pessoas saibam como se comportar para evitar a propagação do vírus. Isso, então é muito importante isso. Tem um curso que pode ser acessado à população como um todo. É importante, é um curso que está na plataforma AvaSUS. É um curso que foi organizado pela UFRN através do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, que tem tido um papel de ponta no enfrentamento das prioridades epidemiológicas aqui do Estado e em nível nacional. Que foi também, é uma parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde e com o Ministério da Saúde. Esse curso se chama Viroses Respiratórias Emergentes e Coronavírus 19. Está acessível na plataforma AvaSUS, que se escreve, vou soletrar, AvaSUS. AvaSUS. Você digita na internet AvaSUS. Se procurar AvaSUS. né? AvaSUS. AvaSUS. Se procurar AvaSUS e o UFRN, vai encontrar a plataforma, e na plataforma esse curso é um dos que está colocado em destaque. Muito importante isso, porque tem muita pergunta chegando aqui, não vai dar tempo de fazer, mas tem muita pergunta chegando sobre como saber, como detectar, como evitar. Tem uma série de coisas que nesse site você vai descobrir o que você precisa fazer, né? Perfeito. AvaSUS, avasus.com.br, não, UFRN. UFRN.avasus.br. UFRN, bota aí, UFRN. Aliás, desculpe, avasus.ufrn.br. Muito bem, então anote aí, avasus.ufrn.br, vai ter todas as respostas para todas as perguntas. Se não conseguir encontrar, basta colocar no motor de busca, no Google e encontra lá. Muito bem. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, não deu para conseguir um tempinho a mais não, né, para falar sobre o tema. Em produção, me avisa por favor, né? Encerrar, né? Infelizmente não deu tempo. Eu quero agradecer pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão e receba um kit de produtos Lucena. Eu que agradeço. Para você aproveitar com os seus amigos e familiares. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde e continue com a programação da Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Cuidado para não se infectar nem transmitir.